Então, a entrevista de hoje, ela é mais do que especial, né? Ela é com meu querido Couti, que já está comigo há um tempo aí, desde 2016. Acredito que julho, se eu não me engano, a gente começou a se encontrar, né? A trabalhar juntos. E nada mais, nada menos do que o Marcos Pisato, o primeiro colocado aí no concurso da CAGE. Parabéns, Marcos! Obrigado. Essa entrevista é mais para a gente conhecer um pouquinho de ti, né? Saber da sua trajetória no estudos, aí até antes do coaching e depois a partir do coaching, né? Conta pra gente um pouquinho a sua trajetória. Pois é, eu sou um cara que, digamos assim, dos 16 anos aos 35, eu achei que não existia vida fora do setor privado. Certo. Acho que muitas pessoas se identificam com isso. Até casar com uma servidora e ver que existe muito valor na administração pública. É bom para nós quebrarmos alguns mitos. E o que ocorreu foi aos 35 anos de idade, eu de uma maneira até um pouco intempestiva, decidi entrar para a administração pública. Só que eu não fiz o caminho mais bem planejado que a maioria dos alunos fazem, que é planeja, continua trabalhando. Eu simplesmente pedi demissão da empresa onde eu estava e comecei a ver o que tinha para fazer. Então, assim, eu diria que eu não fui um bom exemplo de bom planejamento quando eu estava sozinho. Certo. E aí, aí comecei as minhas pesquisas, né, descobrindo livros de como estudar, cheguei nos PDFs e no dia 22 de setembro de 2014 eu comecei a estudar por conta para a Receita Federal. Perfeito. E fui até 2016, quando eu conheci vocês e te conheci. Como que você conheceu o coaching, assim? Eu comecei... primeiro eu tive a ideia de que eu realmente precisaria de alguma ajuda. Eu estava sentindo que muito embora nesse período até 2016 eu tenha feito somente um concurso, que foi o Tribunal de Contas de Santa Catarina, que foi ali em maio de 2016 e bati na trave. Certo. Eu fiquei em sexto de 3 vagas. Eu percebi que eu precisava de alguma ajuda. E comecei a pesquisar pela internet coaches, né? Que tinha... E no final, acabei descobrindo 3, e eu vou te ser bem sincero, assim, a primeira coisa que me fez escolher o coaching concurseiros foi uma decisão de custo mesmo. Porque como eu estava sem trabalhar há muito tempo, vocês davam a opção de pagar um valor menor mensal, enquanto que os outros que eu achava, que eu encontrei, era um investimento, até que era um investimento equivalente, mas tinha que pagar quase tudo já no início, tu entendeu? E eu queria tentar algo que me permitisse ir espaçando no tempo. Então foi assim, pesquisando pela internet, fazendo algumas pesquisas assim, de quem eram as pessoas, né? Por exemplo, fui pesquisar quem era o Nogaroto, ver que já era um cara aprovado na Receita. Isso tudo serviu para dar mais confiança e contratar, né? Então eu cheguei até você sozinho mesmo. Que graças bom. ao Google. Ninguém... E aí, a partir de então, eu passei a ser um divulgador de vocês, né, para outras pessoas que eu conheço. Coisa boa. A gente está na nossa caminhada aí desde 2016, eu acho que foi junho, né, que a gente começou com as entrevistas. Nós conversamos e nós iniciamos mesmo ali no início de julho. Isso, que daí teve todo o planejamento, enfim, né, a gente aplicou os simulados, aquela forma toda. E desde essa nossa trajetória, o que você acha, assim, que quando você ingressou, né, a partir de julho, que a gente começou a trabalhar, na época a gente ainda nem tinha plataforma, depois a gente migrou para a plataforma, o que foi, o que a gente auxiliou, né, o que mudou, assim, no seu planejamento, que na verdade tu já disse que não tinha muito, mas o que a gente pôde acrescentar para vocês, assim? Assim, claramente, primeiro, eu acho que o principal do coach, no meu ponto de vista, quando eu falo coach, assim, não falo da empresa, mas falo dos mentores. Certo. É que vocês já passaram por tudo isso, tá? Então, assim, não é à toa o planejamento que vocês fazem. Tá? Essa é a primeira coisa. O que me auxiliou, principalmente mudou. Primeiro, eu não conhecia todas essas bases de dados de questões que tem aí, que no caso nós usamos o TEC, né? Isso foi uma primeira novidade, foi fundamental. Certo. Segundo, foi realmente alguns materiais que eu não conhecia. Eu só conhecia os PDFs aí mais famosos que tem aí no mercado. Vocês me apresentaram alguns livros.
teóricos, né? Mas eu diria assim, ó, que o principal é justamente essa troca de experiência, tá? Tinha momentos que eu questionava. Vou dar um exemplo que hoje, olha como é importante, né? Teve um momento que eu questionava por que eu estava estudando economia para a Receita Federal. Certo. Aí a Fernanda mesmo falou, Marcos, se ela está dando, tem razão, não é a troco de nada. Ou é alguma informação que eles têm, é uma experiência que eles já passaram, e tu vê, eu acabei usando economia agora na CAGE, foi fundamental para minha aprovação. Imagina se eu tivesse começado a estudar economia agora em novembro com o edital, né? Com a saída do edital. Com a saída do edital. Não, eu já vinha com uma base de mais tempo. Então, eu diria assim, claro que no meu caso, como eu sempre já fui uma pessoa muito disciplinada para estudar, eu já trouxe isso comigo. Mas eu acho que para aqueles colegas que talvez tenham mais dificuldade em ter a persistência, eu acho que o coach auxilia, na medida em que não é só o planejamento, a execução, é todo o PDCA. No fundo, o que a gente faz, vocês fazem conosco é rodar o PDCA. Vocês planejam, a gente executa, vocês controlam como é que está indo e a gente troca opiniões para fazer correções, né? Então, acho que essa é a principal lição que fica do coach, é simples, em termos teóricos, roda o PDCA. Mas, então, e claramente, depois que a gente começou a trabalhar, meus níveis de acerto em questões subiram tremendamente. Muito. Isso ficou muito claro, né? Na plataforma que a gente tem, e principalmente que você foi um dos poucos alunos, porque alguns antigos acabaram nem abastecendo a plataforma com aquela parte antiga que a gente ainda controlava por Excel, né? E você foi um daqueles que colocou lá. Então, a gente conseguiu acompanhar muito bem a sua evolução, né? Tanto quando a gente trabalhava mais com a ESAF, depois que a gente começou a trabalhar com as outras bancas, né? Com o enfoque da CAGE. Então, isso foi, com certeza, assim, bacana de ver essa evolução, né? Exatamente. E o que você consideraria, assim, como um ponto primordial para a sua aprovação no concurso da CAGE, especificamente? No concurso da CAGE, olha, fora todo... Primeiro, assim, é tudo uma construção, né? Muito embora eu passei na CAGE, a CAGE é um reflexo de todo o nosso trabalho desde o início, tá? Não só porque tem a disciplinas comuns, né? A fiscos e controladoria, mas é a construção da autoconfiança, né? Isso é algo que fica, mesmo com as reprovações. Tu te lembra que eu fui reprovado no Tribunal de Contas de Pernambuco, e fiquei numa posição até bem frustrante para mim. Sim. Mas, assim, é a construção da autoconfiança. Mas, em relação à CAGE especificamente, eu diria que foi aquele ajuste que nós fizemos no curso do edital. Eu me lembro que eu cheguei para ti em janeiro e falei, Dani, administração eu não estou confiante, não está legal, é muita doutrina, até que eu estou acertando as questões, mas eu estou assim, não estou me sentindo bem. Sim. E nós fizemos uma correção, botamos mais horas, começamos a refazer as questões erradas, e no final a administração foi, depois de português, foi junto com a auditoria minhas melhores notas, entendeu? Exatamente. Então, assim, eu acho que para esse concurso da CAGE, o principal foi, assim, a gente pensar em fazer alguma coisa pequena, nem que fosse pequena, mas alguma coisa diferente do que nós vínhamos fazendo. Era mudar um pouco a carga horária, a questão das questões. Eu comecei a fazer alguns resumos, algumas anotações de algumas matérias, mas nesse sentido, para a CAGE foi isso. Mas é sempre bom frisar, principalmente para os... Né, esse vídeo acho que vai para outros colegas nossos do coach aqui. Sim. É uma construção, não foi, saiu o edital da CAGE, zerou. Não, tudo que foi trabalhado antes veio junto. Mesmo Sim. aquelas matérias que eu parei de estudar, empresarial, penal, mas tudo aquilo ajudou na construção da autoconfiança, entendeu? Porque com certeza. Isso, no fundo, é muito importante, né? É até importante, porque nós temos muitos alunos, né, que eu sempre brinco. No caso, você já começou a estudar em 2014, como tu colocou aí, né? Um pouco antes da gente se conhecer. Mas as pessoas precisam entender que a gente tem o famoso dia 1, né? Aquele primeiro dia que a gente começa e que a gente não tem ideia de nada, que a gente tem que iniciar toda uma construção, todo um trabalho. Tem que iniciar, às vezes, por poucas matérias. Não dá para você colocar todas as matérias no ciclo dessas pessoas, né? Então, eu acho que vai muito dessa questão de você ir tendo a confiança
E, claro, né, a gente ter a aprovação de vocês, e no caso, você, assim, em primeiro lugar no concurso, que é de altíssimo nível, como foi o da CAGE, né? Tivemos vários inscritos e foi uma banca dificílima, que é o CESP, não é uma banca tão simples assim, é uma outra sistemática, né? Então, é muito da confiança da pessoa com a sistemática, né? E as pessoas, às vezes, ficam um pouco assustadas e com medo, né? Do que a gente está passando para elas, né? E a confiança vem muito com essa metodologia, tá? Essa metodologia de leitura e exercício é o exercício que cria confiança. Eu não tenho, para mim, pelo menos, foi assim. Tá? Era resolução de exercício. Eu dou um exemplo no caso da CAGE, deve ter tido mais ou menos umas 8 questões que eu fiquei naquela velha, elimina 3 alternativas, fica com 2, né? Horrível. 2. Sim. E eu acertei elas porque toda aquela bateria de questões me fez um pouco entender a cabeça do examinador. E tentar entrar na cabeça deles e qual é... Porque muitas vezes é isso que a gente tem que fazer, e tentar aqui qual é a resposta que ele quer. E eu obtive sucesso nisso daí, e nessas mais ou menos 8 questões. E isso só a bateria de questões que dá. Então, assim, é importante, principalmente para quem está começando, eu quero ler tudo, eu quero passar... Mas não adianta. Tu só solidifica com as questões. Não tem Exatamente. jeito. E essa, só para reforçar um pouco assim o que tu falou, essa estratégia que o coach e concurseiros têm de fortalecer a base, ela é fundamental. No ACAGE, para mim, foi assim. Eu estava agora, hoje, analisando as minhas notas com os outros 4 primeiros colocados. O que me fez ficar em primeiro foi, basicamente, a administração e a auditoria. Exatamente. O resto, tudo ficou, eu fiquei uma a mais ou uma a menos, aquilo foi onde eu me... E a auditoria e a administração seriam disciplinas básicas, digamos. Exatamente. Assim, a auditoria a gente sempre coloca, né, porque todos os fiscos, claro, têm. A administração, a gente já inclui, é uma das... Se eu não digo que é a primeira inclusão pós primeiro ciclo, já é a segunda, né? Então, a gente tem que bater nisso mesmo, né? O famoso... A base é forte, a aprovação é forte. Esse tema não é à toa. O que me fez ficar em primeiro foi isso. As outras demais, contabilidade pública, economia, contabilidade, apesar de ser básico, tudo ficou muito igual entre os 5 primeiros. Foi nessas 2 que me diferenciaram, quer dizer... Então, às vezes, o aluno tem uma ansiedade em chegar e cobrir todo o programa de uma vez, mas o que eu digo para eles é o seguinte, igual eu falei no início das conversas, vocês já passaram por isso. Não é à toa que vocês sugerem o que vocês sugerem. Então, acreditem no coach que eles já passaram por tudo isso. Que bom, e que bom que eu tinha a Fernanda do meu lado. Não vamos tirar o mérito dela também. É verdade. Pois é, Marcos. Deixa eu te perguntar, assim, se tu fosse dar uma nota, né, de 0 a 10, para nossa parceria, para mim como pessoa, como a sua coach, né, que eu acabei trabalhando contigo todo esse período. Que nota tu me daria? Pode ser sincero, a gente sempre faz essa colocação, os alunos, não, é para ser sincero, porque a gente... Não, claro, eu acho que 10 é muito difícil, porque seria a nota perfeita, mas eu acho que a principal, assim, por que eu daria 9, tá? Porque, principalmente, tu sempre foi muito aberta a minhas opiniões, entendeu? Eu sou um cara que eu dou muita opinião. Eu sempre tive aquela ideia de, eu tenho um coach, mas o trabalho é meu, ele não vai fazer nada por mim. Exato. Né? Eu preciso participar dessa construção. A Daniele precisa ouvir de mim as coisas, até porque ela não está dentro de mim para saber o que eu estou sentindo, né? Claro. Então, acho que essa abertura e esse trânsito foi um grande diferencial, tu entendeu? Sim. Então, eu vou, sem medo de dizer, eu daria 9 tranquilamente, sem ser falso, assim, modéstia ou algo do gênero só para te agradar, mas realmente porque a gente teve... Claro, eu nunca tive nenhuma experiência com outros coaches, né? Não sei como é que eles estão, mas contigo, quer dizer, eu tive essa abertura de eu poder sugerir, dar palpite nos ciclos, né? Melhorias, então isso foi fundamental. E isso aqui a gente sempre coloca, né, que a gente tem uma equipe, né, uma turma de alunos, mas cada aluno é diferente, então você tem um estilo, né, um jeito, Exato. O outro aluno tem um outro estilo, às vezes tem gente que vai bem com a questão do planejamento, tem gente que questiona tudo que a gente faz, então nós temos que saber lidar com todo tipo de aluno de coaching que vai vir pra gente, né? Então, mas com certeza a nossa parceria deu certo, graças a Deus tu não nos abandonou em novembro. Eu tive um momento de dúvida.
E agora vai ser aí praticamente meu colega, né, na CAGE. Olha, mesmo órgão, né, Secretaria da Fazenda, então podemos dizer que se fosse outros tempos, né, antes da criação da carreira da CAGE, possivelmente nós até trabalhássemos juntos, mas Exato. agora, né? Vai ser separado, vai ser no prédio ali bem pertinho, né? Mas como eu já te disse, eu vou estar na tua posse igual, porque né, a gente sempre é convidado e eu acho muito bacana e poder participar disso, né, com vocês. Eu acredito que você só tem a comemorar, acredito que agora você aposentou, né? Aposentei, definitivamente. Está sendo difícil esses primeiros dias, né? A gente se acostuma a ter uma rotina tão arregrada que eu estou me sentindo meio perdido por enquanto. Uhum. Mas. Normal. Aproveita agora, né? Tu tem que. Aproveita, porque até eu já estou esperando aí uma nomeação bem breve. Então, porque daqui a pouco eles nomeiam logo, já acaba a brincadeira. Já aproveita, tira férias, faz o que você quer fazer, tipo, curte, dorme até tarde, porque com certeza a nomeação ela deve vir logo em seguida aí sim. Verdade, é verdade. E eu espero que você seja muito feliz nessa nova caminhada que vai se iniciar para você dentro do setor público, né? Vai ser o seu primeiro, digamos assim, emprego, né, público. Eu espero que você seja muito feliz mesmo, de verdade, Marcos. E a nossa amizade, principalmente porque a gente vai estar ali pertinho, né? 2 quadras nos prédios. Ah, não. Ela vai seguir assim para sempre agora, né? E a gente vai sempre ter essa lembrança aí um do outro. Com certeza, muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu toda essa jornada e fica a mensagem para os demais, né? Acredita no coach, acredita no planejamento, roda o PDCA, executa, né? Checa junto com o coach, corrige. E não deixe de dar opinião, né? O coach não vai fazer nada, depende muito mais de nós, né? Não podemos se esquecer disso. Tá certo. Tá bom? Muito obrigada, Marcos, e sucesso para ti. Tá? Valeu. Um abraço. Um abraço.